Na parte 14, o Nietzsche continua falando da utilidade do castigo, né? E aqui, é bem curtinha essa parte, ele faz uma pergunta, né? O castigo tem algum efeito? Né? Ele é capaz de despertar na consciência de uma pessoa, de um criminoso, o arrependimento, o remorso? Né? Desperta sentimento de culpa, de remorso? E aí o Nietzsche faz uma, assim, ele aponta para a gente como uma inutilidade do castigo. O castigo não surte esse efeito, né? Ele diz, ó, entre prisioneiros e criminosos, o remorso é coisa rara. O castigo, na verdade, endurece, torna frio, aguça sentimento de distância e aumenta a resistência. Então, o Nietzsche está chamando a atenção, né, contra aquela forma que a gente tem, aquele desejo que a gente tem, de que uma pessoa, quando ela é reclusa, né, recolhida a um presídio, que ali ela sofra, né, que ela tenha sessões de tortura, né, como se fosse assim, um inferno de Dante. Né. O Nietzsche vai dizer, olha, se é isso, isso não recupera ninguém. Porque o castigo, assim, ele sendo sistematicamente exercido sobre o corpo de uma pessoa, ele endurece essa pessoa, faz essa pessoa mais fria. Você vai transformá-lo em bandido mais ainda, né? Aumenta a resistência e não vai ter a conversão dele, né? Aí ele diz, ó, o desenvolvimento do sentimento de culpa foi detido justamente pelo castigo. Então, não se cria culpa, né, através do castigo, de uma sistemática do castigo. Né? Então, ele é detido por quê? Porque a pessoa não se sente mais culpada daquilo. Né? Então, eles, ó, exemplos dentro da própria justiça. Ele faz assim, assim para mostrar como hipocritamente a gente age. Ele vai dizer que aquilo que na sociedade normalmente é tido como coisa ruim, como coisa criminosa, como comportamento desviante, às vezes a própria justiça, na administração dela, ela também lança mão desse expediente. Por exemplo, a questão da espionagem, as fraudes, a delação. E aqui no Brasil, por exemplo, com o Sérgio Moro, a gente tem a delação premiada. Né? A delação é uma coisa que no meio de qualquer ajuntamento humano, ela é uma coisa horrível. Né? É uma traição a uma pessoa, enfim. Mas aí se coloca também na justiça como, né, uma forma de colaboração da justiça. Né? Então você transforma isso numa forma de colaboração. Aprisionamento, né? Tortura. Né? A gente é acostumado a ver, sobretudo em filmes norte-americanos, né, assim, a sugestão de que haja um uso sistemático da tortura, né? O assassínio, etc. Então isso também, às vezes, é usado pela própria justiça. Né? Pense, por exemplo, em governos totalitários, né? Em governos que perseguem os seus rebeldes, os seus revolucionários, e terminam fazendo a mesma coisa, só que aqui, né, sob a pecha da justiça. Né? E o Nietzsche diz o seguinte, a má consciência, né, que é a questão da culpa, né, a má consciência, a mais sinistra e mais interessante planta da nossa vegetação terrestre, não cresceu nesse terreno. De fato, por muitíssimo tempo, os que se julgavam e puniam não revelaram consciência de estar lidando com o culpado. Então, isso que o Nietzsche está dizendo, quem está punindo, né, não está punindo porque, exatamente pelo mal que a pessoa fez, mas é porque tem também, né, um desejo de punir. Né? Existe um prazer na punição. Né? Olha, mas sim com um causador de danos.
com irresponsável fragmento do destino. Né? Então não era, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, né? Não se pune porque a pessoa fez um crime apenas, né? Mas se pune a pessoa porque não porque ele é um causador de danos, né? Mas porque ele não foi capaz de responder mais, né, naquilo que foi promessa anterior. Né? Ele faltou com a palavra. Né? Ele deveria ter um comportamento e não foi capaz, né, não foi suficiente de manter esse comportamento. Né? Então é isso que na parte 14 o Nietzsche diz para a gente.